Por que usar o jQuery? O jQuery, ele basicamente se diferencia do JavaScript porque a gente consegue, com pouco código, fazer muito. Porém, não exista nada que você faça com jQuery que você possa fazer com JavaScript. A questão é, eu quero otimizar, eu quero melhorar a produtividade. Então não tem por que eu utilizar todos aqueles códigos que a gente fazia lá com a manipulação do DOM, se eu tenho a biblioteca do jQuery para facilitar a minha vida. Então nós temos no jQuery os seletores simples, né, que nem sempre é fácil utilizar os seletores simples devido às limitações, né? Então, quando a gente vai trabalhar com DOM, a gente sempre tem que pensar em navegadores antigos. Com o jQuery, isso tem uma certa facilidade, tá? Ele facilita a seleção usando os seletores CSS, que são mais rápidos, precisos e requerem menos código. Essa é a característica-chave do jQuery. Ele requer muito menos código, né, no caso dos seletores simples, para você fazer a manipulação do DOM. Também tem a adição de seletores extras, que amplia aí as funcionalidades. E a gente tem os métodos modernos, que é o Query Selector e o Query Selector All, que oferece aí seletores CSS. Porém, em navegadores antigos a gente não tem aí essa manutenção. Você vai ver que o jQuery, eu vou mostrar aqui mais à frente, que até uma certa versão ele dá suporte a navegadores antigos. Dali para frente não dá mais suporte a navegadores antigos. Bom, nós temos também aí tarefas comuns e menos códigos. O jQuery ele oferece métodos para simplificar tarefas comuns, como a gente pode iterar elementos, né, passar pelos elementos, adicionar e remover elementos do DOM, manipular eventos, verificar aqueles efeitos de fade, né, que é apagando, aparecendo, realizar requisições com Ajax, também bem importante. E a gente, com jQuery, você vai escrever menos código e vai oferecer um encadeamento de métodos para aplicar várias ações a uma seleção de elementos. Ou seja, menos código e mais tarefas, mais coisas a serem feitas. Compatibilidade de navegadores. Bom, aqui a gente tem... Eu até coloquei aqui a versão já do jQuery, mas aqui na compatibilidade de navegadores nós temos o seguinte. O Query Selector, por exemplo, que é uma feature, né? É um método do jQuery. O Query Selector, quando ele não é suportado, a gente tenta, através das versões mais antigas do jQuery, fazer operar com uma outra melhor escolha, um outro método que é suportado. Já nos navegadores modernos, que é suportado, esse recurso é a melhor opção. Então, quando você for baixar o jQuery aí na sua biblioteca, você estiver acompanhando, você vai lá e vai baixar a biblioteca do jQuery, você vai ver que até a versão 1.9.x, ou seja, 1.9.1, 1.9.2, até 1.9.9, ou mais, né, 1.9.9 alguma coisa, você tem suporte aos navegadores antigos. A partir da versão 2.0.x, só atende aos navegadores modernos. Então o jQuery ele lida automaticamente com essas inconsistências entre navegadores, na questão aí na seleção de elementos e também no tratamento de eventos, e ele elimina aquela necessidade que a gente fez no nosso módulo de eventos. Lembra que a gente fez lá os callback, né, chamadas ali de na verdade fallback, que é ali para que quando o navegador não reconhece o ouvinte de evento, né, que é o ADD Event Listener, ou aqueles eventos ali, a gente tinha que fazer algo que era semelhante, algo que fazia a mesma função, que era equivalente. Com o jQuery você não vai precisar fazer isso, ok? Então aí se atente a isso, que na versão anterior, aí, a versão 2.0, ele dá suporte aos navegadores antigos. Porém, acima dessa versão, o jQuery abandonou os navegadores antigos e não dá mais suporte. Localizando elementos. Bom, usando o jQuery, você normalmente seleciona os elementos usando seletores de estilo CSS. Ele também oferece alguns seletores extras mostrados a seguir, que são aí o JK, né, o jQuery. Então, seletores básicos que a gente tem no CSS é o asterisco, que seleciona todos os elementos, o element,
que é o próprio elemento, né, que a gente pode pegar ali um H1, um H2, um parágrafo. Nós temos aqui a tralha ID, que ele pega a div, o ponto class, que é a classe, e aqui seletor 1, seletor 2, né, que correspondem a mais de um seletor. Hierarquia, nós temos ali o ancestor e o descendente, né, o descendante que está aqui, que é o elemento que é descendente de outro, por exemplo, uma LI e uma A. Quando a gente tem uma LI ali, uma lista não ordenada, nós temos o L, o LI, e dentro geralmente a gente tem um link. Então isso é um ascendente e um descendente. O parent e o child, com um sinalzinho aqui de maior. Então o pai e o filho é um elemento em que um filho direto de outro elemento. O previous e mais o next. Não, ele é um seletor de irmão adjacente que seleciona elementos imediatamente após e o elemento anterior. O previous e os siblings, tá? Aqui tem um sinalzinho aqui, o tio, né? Seletor de irmão que seleciona todos os elementos que são irmãos do elemento anterior. Nós temos ainda seletores de aqui, elementos filtros. Nós temos aqui o 2 pontos not, que ele seleciona todos os elementos menos aquele selecionado. First, primeiro elemento de uma seção, tudo isso aqui CSS, tá? 2 ponto last, 2 ponto even, 2 ponto old, ODD, né? 2 ponto EQ, né? O index é um elemento com um número de índice igual ao parâmetro. O GT, um elemento com um número de índice maior do que o parâmetro. E o LT, um elemento de número de índice menor do que o parâmetro. O header, que pega aí do H1 ao H6. O animado, né? O animated, que elementos estão sendo animados no momento. E o focus, elemento que atua, que atualmente, né, tem foco. Nós temos também filtros de conteúdo. O contains, 2 pontos contains, 2 pontos empty, 2 pontos parent, 2 pontos has, aí aqui o seletor aqui dentro, elemento que contém pelo menos um elemento que corresponde ao seletor. Nós temos filtro de visibilidade, 2 pontos hidden e 2 pontos visible, né? Que todos os elementos que ocupam espaço no layout da página. Ainda nos elementos, localizando mais elementos, nós temos aqui o NTH child, nós temos o first child, o last child, only child. Filtro de atributo, nós temos o attribute, aí temos o attribute value, o attribute diferente do value, o atributo que começa com um valor específico, o atributo que termina com um valor especificado, aqui um atributo que contém todo o valor especificado, o atributo que começa com ou correspondente ao valor especificado, o atributo que contém um dos valores em uma lista separada por espaço, e attribute 2, elementos que correspondem a todos os seletores especificados. Ainda elementos, nós temos elementos de formulário, nós temos o input, text, password, radio, checkbox, submit, image, reset, button, file, selected, enabled, disabled e checked. Tudo isso aqui é elemento de formulário. Fica tranquilo, eu tenho que passar isso aqui que está no livro, porque senão eu passo o exercício lá na frente, você não vai entender o que eu estou falando. Então é interessante você ver isso aqui, anota, faça as suas anotações para você entender ali todos os elementos, ok? E fazendo coisas com a seleção daqueles elementos. Então, o que eu posso fazer? Bom, obter e alterar conteúdo. Nós temos aí .html, .text, .replace with, .remove. Então, depois que eu selecionar o elemento que eu passei anteriormente para você, você consegue trabalhar, fazer com que ele se transforme num objeto jQuery, tá? E esses aqui são todos os métodos que executam tarefas nesses elementos. Então, em elementos, nós temos aqui o before, after, prepend, append, remove, clone, unwrap, detach, empty e add. Isso aqui são de elementos. Agora, de atributos, attr, remove attr, add class, remove class, .css.
valores de formulário. Nós temos o ponto val, o ponto isNumeric. Filtrar e testar. Nós temos o filter, not, has, is, contains. Geral, nós temos o find, closest, parent singular e plural, children, siblings, next, next all, priv all. Ordem de seleção, nós temos o EQ, LT e o GT. De dimensão e posição, nós temos weight, width, nós temos o inner weight, inner width, nós temos o outer h, outer width, nós temos o document.h, nós temos o document.width, nós temos o window.h, aqui entre parênteses, né, esses últimos 4 aqui, nós temos o window.width, de posição, então métodos de posição para executar a tarefa naqueles elementos. Nós temos offset, position, scroll left, scroll top, e aqui nós temos o window width, que saiu aqui do lado, mas é outro. Na verdade, o scroll top é junto, tá? O window.width, isso aqui é junto. Efeitos de animação. Efeitos e animação. Nós temos os básicos, que é o show, o hide e o toggle. Tudo isso aqui nós vamos usar, tá? Desaparecimento gradual. Nós temos o fade in, fade out, fade to e fade toggle. De deslizamento, nós temos slide down, slide up e slide toggle. Personalizados, nós temos delay, stop e o animate. Aqui em eventos de documento e arquivo, nós temos o ready, né, o ready, né, de pronto, né, ready, e o load. E interação com o usuário, nós temos o on. Então, nessa parte desse módulo, desse capítulo aqui, nós demonstramos aqui vários métodos de jQuery que ajudam a você a encontrar aí métodos específicos para cada elemento. Na verdade, você pode utilizar isso aqui em todos os elementos que a gente viu lá anteriormente. Você vai ver qual é melhor para cada um. Então, nome de métodos jQuery geralmente começa com um ponto. Então, o método jQuery, pode olhar aqui, todos eles, né, geralmente começa com um ponto. Ou de um objeto personalizado, que a gente vai ver aí mais à frente. O objeto jQuery, resultante de uma seleção, tem a propriedade length. O length é o tamanho, né, que retorna aí o número de elementos da seleção. Se a seleção do jQuery não encontrar um elemento, nenhum erro ocorrerá ao chamar o método. Ele simplesmente não retorna nada. Então, tem essa diferença aí também no jQuery. E existem métodos específicos para trabalhar, por exemplo, com Ajax, que, se eu não me engano, é o próximo capítulo, quando a gente vai falar de Ajax, permitindo atualizar partes da página sem recarregar tudo. E uma observação, para você que chegou aqui até o final da aula, muito importante nessa parte teórica. O on, que é essa interação aqui com o usuário, ele substitui métodos individuais de eventos, como o click, o hover e o submit, e alguns outros, para manipular eventos de forma mais abrangente. Então, a gente utiliza o on. Bom, vou finalizar aqui essa parte um pouco mais maçante de conteúdo teórico, onde você pode ver aí os métodos jQuery. Existem outros, os principais estão aqui, a maioria está toda aqui. E nós vimos aí os elementos que ele ataca, né? Todos os elementos aqui, voltando o slide rapidamente, para a gente ver aqui os elementos que a gente vai atacar aí. Ok? Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida aí, comente. E na próxima videoaula, a gente vai começar aí a trabalhar com uma parte que mostra aí a seleção de jQuery. Tá? A gente vai ver aí como é que a gente faz para selecionar um elemento único, múltiplos elementos, né? Obter informação, configurar informação. Então, a partir do próximo, a gente ainda continua com um pouco da teoria, porque nesse módulo aqui a gente vai ter muito exercício. Olha o tanto de método que a gente tem aqui para a gente poder fazer exercício para ver como que ele opera. Ok? Um forte abraço. Vejo você na próxima videoaula.